Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio Amin, do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus de Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de 179, que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulos 5 ao 7, e nos Salmos 103. Vamos dar início à nossa leitura, segunda de Crônicas, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as causas consagradas de seu pai Davi, a prata e o ouro e todos os vasos, e pô-os entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os príncipes dos países entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel e os levitas, levantaram a arca e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os vasos consagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, e se não podiam contar, nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, mas não se tivessem de fora, e esteve ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo ao sacerdote do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, nem guardarem as suas turmas, e os levitas cantores de todos eles, de Asaf e de Emã, de Jedutum, e os seus filhos e seus irmãos, vestidos de vinho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo, louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para sua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. Também Davi meu pai teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa, o meu nome bem fizeste, de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou.
porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor diz. Edifiquei a casa do nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal, de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu a sua mão para o céu. E disse o Senhor, Deus de Israel: não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste do teu servo Davi, meu pai, o que me falaste, porque tu pela tua boca o disseste, pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda o teu povo Davi, meu pai, e que falaste dizendo, nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem os seus caminhos, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que falaste ao teu servo a Davi, mas verdadeiramente habitará de Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos estas que tenho edificado. Tende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, o Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos para este lugar, de que disseste que ali poria o teu nome, para ouvir a oração do teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e obra, e julga os teus servos, pagando o ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça, quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa. Então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e faze-os tornar a terra que lhes tens dado, e eles a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho, e que lhe ande, e da chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura nos trigos, ou ferrugens gafanhotos, ou lagarta, cercando a alguns dos seus inimigos, na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Toda oração e toda súplica, e qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo o conheces o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que se temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que vierem na casa deste nossos pais. Então também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Então ouve tu desde os céus dos assentos da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel,
e a fim de saber que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. E quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos, pelo caminho que as enviares, e orarem a ti para a banda dessa cidade que conheceste, e desta casa que edifiquei o teu nome. Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e escuta o seu direito. Porquanto pecarem contra ti, pois não há homem, que não porque e tu te indignares contra eles, e o entregares diante do inimigo, para que os cativarem o jovem em cativeiros para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro tornarem a si, e se converterem, e na terra dos seus cativeiros a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente fizemos, e impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o teu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, e que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que desde os seus pais, e dessa cidade que escolhestes, e desta casa que edifiquei o teu nome. Ouve então desde os céus dos assentos da tua habitação e da tua oração e as suas súplicas, e escuta o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. E agora, pois, ó Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, seja vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faz virar o rosto do teu ungido. Lembra-te da misericórdia de Davi, teu servo. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei de todo o povo oferecia os sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000, e de ovelhas 120.000, e o rei todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada do Amate até ao rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi sua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque
Agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quando a ti se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, eu fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes o meu estatuto e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então o arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei na minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e morte entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e prostraram-se a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém. Graças a Deus. Vamos ver agora o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa a benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens de sorte, e que a tua mocidade se renova como a água. E o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade sobre aqueles que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus em agradecimento por essa leitura. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia de leitura, por essa leitura que acabamos de fazer, meu Pai. Peço que o Senhor grave em nossos corações, na nossa mente, e que nós possamos viver a cada dia essas leituras que estamos fazendo, meu Pai. Dá-nos um dia abençoado na Sua presença, e que o Senhor abençoe cada um que está nesse projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Abençoa cada um, meu Pai, cada participante, cada ouvinte, cada um que está lendo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nosso dia, nos guardando e nos protegendo. Dai-nos, Senhor, um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.